Viva o amor exigente! Errado. Vocês não entenderam a mensagem. Viva o amor exigente! Oi, tá difícil. Tá difícil. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor de novo. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagens parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A moça triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se alegrou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra cansar no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida sorriu. Minha cidade toda se alegrou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar, depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, e em cada canto uma dor. Tudo voltou ao seu lugar, depois que a banda passou. Obrigado, senhores bandas. O programa funciona, o programa dá certo, o programa salva vidas. Mas ele precisa que a gente persevere, que a gente vivencie. E para que a gente possa vivenciar o programa, nós precisamos começar a trabalhá-lo no dia a dia na nossa vida. E eu acredito que a melhor forma de nós trabalharmos o nosso programa de amor exigente é começando pela espiritualidade. É estando aberto àquilo que vem de fora para nós. É estando aberto para a divina majestade, quando a gente faz o nosso reconhecimento que nós somos impotentes diante de tantos problemas, diante de tantas situações, mas que nós aceitamos que alguém maior que nós possa vir nos ajudar. E aí tem aqueles 4 verbos que a gente gosta tanto de trabalhar nas nossas espiritualidades, que é o aceita, entrega, confia e agradece. É impossível nós vivenciarmos a nossa espiritualidade se nós não começarmos pela aceitação. Quantas vezes estamos aí tristes, ou então distraídos, contando dinheiro, contando farolas, e nós precisamos parar para fazer esta aceitação da nossa realidade, da forma de nós sermos, de nós pensarmos e fazermos as coisas. Então, o primeiro verbo que a gente tem que colocar na nossa espiritualidade é o aceita. Aceita os problemas. Eu tenho que dizer novamente o lema do amor exigente, que é eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado, mas eu tenho que aceitar o amor. Então, o que nós vamos aceitar, não é? Depois, o entrega. Nós temos que fazer uma entrega, mas uma entrega perfeita, não aquela entrega do codependente que nós sabemos como é, né? Que a gente entrega com uma mão e com a outra segura. E a gente quer colocar os nossos problemas na mão de Deus, mas a gente quer dar corda
e linha para a pipa voar, mas daqui a pouco a gente quer recolher a pipa. Então, entrega é algo que é muito importante para a nossa espiritualidade. E o confia. Confiança, quando eu era criança, era uma fábrica de doce. Doces confiança. E confiança é algo que é muito caro para cada um de nós. Nós temos que aprender a confiar, não é? E a Divina Majestade só tem coisas boas para nos dar e para nos ensinar. Então nós temos que confiar. E agradecer. Nós temos ouvido tantas partilhas no Amor Exigente que começam com a seguinte frase: a minha partilha hoje é de gratidão. Porque não é só quando nós estamos com problemas que nós temos que ir a um grupo de amor exigente. É também quando nós estamos gratos, porque nós vamos poder ali dar um testemunho bom para quem está chegando de que funciona e que dá certo. Então, quando nós vamos falar que este programa funciona e dá certo, nós temos que ter uma vírgula perguntando: será que funciona e dá certo? Só vai funcionar e dar certo se eu vivenciar inicialmente essa espiritualidade. Espiritualidade que a gente aprendeu com Dona Mara e com Liane, que nos pedia, em primeiro lugar, ser bons. E como é que a goiana, poetisa goiana fala? Que bondade... Se aprende. Cora coralina, bondade se aprende. Então, ser bons. Ninguém nasce bom, não. Quem é que lembra aí de um nenenzinho pequeno? Como é que nasce o nenenzinho pequeno? Faz uma choradeira, é egoísta, não é? E aos poucos nós vamos aprender a ser bons. Então, no amor exigente, muitas vezes a gente chegou também sem ser bom, sem ser honesto, sem ser fiel, sem ser verdadeiro, briguento, arrumando confusão, colocando causas para os nossos problemas fora de nós mesmos. E aí a gente aos poucos vai aprendendo: seja bom, pratique a bondade, e entra até no princípio ético a bondade. Depois, Dona Mara nos ensinava assim, nos ensina sempre, né? Viva o momento de agora, como que você se esquecesse de tudo. Estamos aqui agora nesta sala, e nós estamos vivendo uma sociedade distraída, onde as pessoas não conseguem mais viver os momentos, elas estão sempre ligadas na internet, elas estão sempre querendo saber o que vai acontecer daqui a pouco. E a nossa mente é uma mente que está vivenciando esse processo. A gente está aqui e já está pensando: o que eu vou comer de noite? E a novela, como é que vai terminar? Agora ninguém vê novela mais, né? Mas a gente está sempre com aquele pensamento acelerado. Então é preciso que a gente aprenda. Dona Mara nos ensinava até como é que come tangerina, né, Dona Mara? Como é que come tangerina? Oh, meu Deus, eu... Não lembra? Então vamos ensinar para a Dona Mara como é que come tangerina. Como é que come tangerina? Não é assim de pé na pia, não. Você senta com um prato na frente, descasca a tangerina, sente o cheiro, sai um petróleo da casca dela. Minha mãe falava que era petróleo, mas não é petróleo, né? Mas sai um negócio que acende fogo. Acende fogo. É você pegar a casca da mexerica e puser no isqueiro, ela faz... Então sente o cheiro, a textura, come gomo por gomo, não põe ela inteira na boca e... né? Muito bem, então é este viver o momento, não é? E quando nós estamos nos nossos relacionamentos com os nossos amados, com os nossos amigos, com os nossos desafios, nós precisamos estar integralmente ouvindo-os, né? Olhando nos olhos deles. Então é esta vivência espiritual que o Amor Exigente nos propõe, de nós podermos viver aquele momento. O outro pedido e convite que Dona Mara e Liane nos fazem é que nós jamais coloquemos a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Então, olha, tudo isso são ensinamentos, são aprendizados que estão no programa e que estão nas formações de amor exigente, que nós precisamos colocar em prática, que nós precisamos estar vivendo para poder depois afirmar que funciona e dá certo. E aí, eram esses 3 ensinamentos, e que eu coloquei mais um, que é assim: não permita jamais
que o barulho do mundo exterior seja maior do que a voz de Deus no seu coração. E Deus nos fala, Deus conversa conosco, Deus nos ensina. E nós precisamos estar abertos, estar atentos para isso. E precisamos nos colocar à disposição para que Ele possa falar conosco. Este final de semana eu ganhei um grande presente de aniversário atrasado da Dona Mara, que foi participar de um retiro espiritual, de exercícios espirituais de Inácio de Loyola, aqui perto em Itaici, em Dayatuba, Itaici. E a pregadora do retiro ensinou-nos uma coisa muito interessante. Ela nos falou, e nós talvez sabíamos disso, mas já tínhamos esquecido, que bem no meio aqui do nosso peito, entre os dois pulmões e na frente do nosso coração, tem uma glândulazinha chamada timo. E que, quando nós nascemos, este timo é o responsável para o desenvolvimento da nossa imunidade. Então, ele é muito grande, num recém-nascido, ele pesa até 50 gramas. Aí, pensando que a minha Ana Luísa nasceu com 1,350 kg, olha, o tamanho do timo perto da proporção do organismo dela. E que conforme nós vamos ficando adultos, este timo vai diminuindo a ponto de que na fase adulta, e no sempre é tempo, o timo já está muito pequenininho, muito levinho, menor até que uma uva passa enrugadinha. Mas que ele é um órgão que responde bem aos estímulos bons da vida, boas músicas, bons cheiros, bons ambientes, a natureza, as flores, o lago, a pescaria da Dani e do Nivaldo. E aí, quando a gente está diante disso, o timo reage. E que ele também precisa ser massageado. E aí, sabe, Dona Mara, eu acho que eu sou meio Tomé, ver para crer. Aí eu falei, será que é verdade o que ela falou para a gente? Fui pesquisar. Aí diz que é verdade mesmo, é cientificamente provado. Só que a única coisa que o médico lá, que eu ouvi o vídeo dele, ele disse que não adianta massagear. Porque como ele está atrás do externo, que é esse ossão que protege o nosso coração, a gente tem que fazer uma vibração nele. Então a gente tem que dar uma batidinha aqui, que é para o timo. Então, vamos, gente, todo mundo massageando o timo aí, vai. Viva o programa, viva você. Amor, 3 dimensões do amor. Amor a mim mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. Diz lá na carta de São João, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Mas como eu vou amar o meu irmão se eu não amar a mim mesmo? Miguel tem um amigo, que é o professor Ricardo Galhardo Branco. E ele diz assim, olha aqui, no nosso dedão, nas nossas digitais, estamos nós. As nossas características, quem nós somos. Eu estou aqui, olha, então quando eu amanhecer de manhã, o que eu vou fazer? Bom dia! Eu me amo. É o primeiro momento de você, então, estar entrando no amor do divino, no amor do irmão, quando você reconhece e faz o amor a si próprio. Então, a espiritualidade do amor exigente, que é uma espiritualidade muito mais do que pluralista, ela é uma espiritualidade ampla, acima da religiosidade. Não que nós achemos que religião não seja importante, muito pelo contrário, mas é o fruto da religiosidade. A espiritualidade é o fruto da espiritualidade. Então, vamos fazer os exercícios espirituais, porque se exercitamos o nosso corpo, se acordamos às 5h30 da manhã para andar na chuva, com 3 pessoas no meio de 300, por que não fazer um exercício espiritual? Eu gosto tanto de acender uma velinha. É acender ou ligar que fala? Acender, né? Mas porque tem vela que liga também. Eu tenho uma vela que liga. Eu gosto tanto de acender uma velinha, mas eu gosto mais de acender para sentir aquele cheirinho gostoso da parafina queimando. Isso me fala de Deus, né?
é o crepitar da chama, né? Então, nós precisamos fazer essas carícias em nós, para a gente poder estar apto, forte, para poder vivenciar um programa que às vezes é desafiador. E aí, como o amor exigente é desafiador e nós precisamos vivenciar o programa, o próprio amor exigente, sabendo que isso vai ser uma tarefa complicada, nos propõe uma metodologia simples, chamado... Não, o Pai é tudo. Qual é a proposta para nós vivenciarmos o programa? Começa com Mé e termina com Tas. Acho que foi muito claro, né? Mas é porque eu estou acostumado a falar com o Miguel, né? Então tem que falar assim. E Miguel que fala assim: vovô, por que você nasceu velho? Amado, o vovô não nasceu velho, o vovô, mamãe, a sua bisa falava que o vovô nasceu lindo, que o vovô era muito orelhudo, mas que ela passava esparadrapo na orelha dele para ver se a orelha grudava. E acho que não grudou muito, né? Porque a Ana Luísa já perguntou para mim: vovô, por que você é tão orelhudo? Falei: é para te ouvir melhor. Deixa ela perguntar por que sua boca é tão grande. Então, metas. Metas é algo extraordinário que nós não podemos deixar de vivenciar. Mas não é da boca para fora. É algo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia para a gente poder cobrar dos outros. Como que a gente vai falar? Que meta você tem se você não teve uma meta boa? Então, estas metas, nós temos até o banner bonito lá da meta, né? Que nos ensina como trabalhar, não é? E tivemos tantas palestras de meta aqui no Soltanier mesmo, o nosso Mário querido, né? Que tanto nos ensinou sobre meta, nos diz assim, dependendo do campo da vida ou de uma situação, você precisa ter metas. Então, por exemplo, assim, físico, o seu campo físico, que objetivos que você tem para alcançar e que metas que você vai ter. Então, se o meu objetivo é ter uma melhor saúde física, eu preciso ter metas, eu preciso comer menos, eu preciso me dedicar a exercícios, eu preciso tomar água. Sabe que quando eu cheguei... eu ia falar uma coisa, mas não posso falar porque a dona Mara está aqui. Então quando eu cheguei no amor exigente, eu não tomava água. E aí o meu intestino não funcionava. E aí uma vez lá, eu comecei a contar a minha história das minhas hérnias de disco. Hoje caminhei com um amigo aqui que tinha 7 hérnias de disco, cadê ele? Falei: nossa, só tenho 3, você ganhou de mim. E aí eu cheguei, olha lá o meu amigo. E eu falei: olha, né, eu estou com dor nas costas, o meu intestino não funciona, mas o senhor toma água? Eu falei: não, precisa tomar água. Aí eu comecei a pensar em cuidar de mim, tive uma meta, uma semana lá, a meta era tomar uma quantidade boa de água. E depois disso, não é que o meu intestino começou a funcionar? E que hoje eu faço cocô todo dia? Aí o melhor, o meu cocô boia. Porque eu também já li na internet que o cocô bom boia. Então você tem que tomar bastante água. Então uma meta boa é fazer o cocô boiar. Não, uma meta boa é tomar água. Uma meta boa para cuidar do seu corpo. Dona Mara mandou trocar de assunto. Lianinha. Dona Mara adorava Lianinha. Mas pensa, que Lianinha que você gostava? Porque tinha uma que falava assim: Dona Mara está atendendo lá na salinha? Vê se a porta está fechada. E eu começava a falar bobagem. Bom, então se a meta, por exemplo, é melhorar a minha espiritualidade, o que eu vou fazer? Acabamos de falar quantas coisas boas, né? Pensar nos 4 verbos, né? Do aceita, entrega, agradece, confia, acender uma velinha, voltar a frequentar uma religião, acender uma velinha, ter um momento para fazer os exercícios espirituais, ter um ambiente, não é assim que nós aprendemos, Dona Mara? Grifar o texto que você vai ler. Sabe, a minha letra é tão feia, é tão ruim, que às vezes nem eu entendo o que eu escrevi.
Letra de dentista pobre. Sabe como é que eu peguei essa letra ruim? Quando nós fizemos... Nós não, né? Que eu ainda sou mais velho que você. Mas quando eu fiz faculdade, os livros de odontologia eram muito caros, Mara. E não tinha xerox ainda. O xerox era uma coisa que estava começando a aparecer. Então a gente tinha que copiar os exercícios e o que o professor falava. Então era um negócio que era assim, né? E aí a minha letra é muito feia. Aí para eu melhorar a minha letra e melhorar a minha espiritualidade, eu pego um trecho da Bíblia, ou um trecho de uma leitura orante, e aí eu escrevo com uma letra redondinha, bonita, cortando T, pingando I. E não é que, quando termina, eu falo, nossa, espelho, espelho meu, existe uma letra melhor do que a minha? Não, existe, ainda ela é feia, mas é um exercício. Então, metas, minha meta esta semana vai ser copiar um texto com letra bonita. Então, não são coisas inatingíveis, porque a meta, ela precisa ser viável, não é? E em outras tantas situações da nossa vida, nossa situação administrativa financeira, quantas pessoas estão aí? Ouvi dizer esses dias que mais de 60% dos brasileiros está endividada. Então, nós precisamos ter uma meta para isso. Em primeiro lugar, sentar e fazer ali uma relação do quanto eu ganho e do quanto eu gasto, para ver o que eu preciso começar a fazer de mudanças. De repente, eu preciso diminuir os meus gastos, que gastos que eu vou diminuir. Então, as metas são realmente algo muito importante para eu poder dizer assim, agora eu estou vivenciando o amor exigente. E a gente vivencia o amor exigente é vivenciável em todas as 5 ações do amor exigente. Vou falar um pouquinho para vocês da ação família, que foi por onde eu cheguei ao amor exigente. Mas eu vou chamar outras pessoas aqui para falar um pouquinho das outras ações do amor exigente. Então, a ação família, as metas que eu tive, como eu comecei a vivenciar o programa. Na minha casa, na minha família, não tinha cooperação. Eu e a minha esposa eram absolutamente escravos dos nossos filhos, porque nós ficávamos o tempo inteiro fazendo tudo. Mas aí nós descobrimos o porquê que nós tínhamos essa situação ruim instalada na nossa família. Porque nós fazíamos e não os deixávamos. O que foi isso? Sai. Por que a situação era essa? Porque nós permitíamos que isso acontecesse. Porque nós fazíamos pelo outro. Então eu gosto sempre de contar. Quem que falou? A Ludinha falou assim, eu vou repetir alguma coisa que vocês já me ouviram as minhas histórias tantas vezes, mas como, Mara, uma hora que você não estava, nós perguntamos quem estava aqui no Soltanier pela primeira vez. Você quer ouvir a resposta? Vem aqui na frente ver. Vou fazer pergunta de novo. Quem está aqui no Soltanier pela primeira vez? É todo mundo, cara. Então quer dizer que nós... Aí a Dona Mara contou a história do cajado, então eu vou contar a história de como que eu lavava a louça na minha casa. Sem esquecerem daquelas 3 coisas que eu falei, que ele repetiu, e que incluiu mais uma, que agora são 4. Então, primeira coisa, ser bom. Bondade se aprende. Viver só por hoje. Deixa lá atrás, não arrasta lá atrás, nem fica pensando lá na frente. E não dá poder a ninguém para te fazer feliz ou infeliz. E põe tudo na mão de Deus. Isso, não permita jamais que o barulho do mundo exterior seja maior do que a voz de Deus no seu coração. Não esqueçam disso. Deixa ele contar a história dele, mas guarde essas histórias aqui para você, tá bom? Quando a gente, mesmo porque, fala assim, puxa, vai repetir a história, mas o amor exigente não é feito de repetição, não é? A gente não vem aqui, não vai ao grupo toda semana, todo ano, e aí fica primeiro mês do ano, raízes culturais, e assim nós vamos caminhando. É assim que funciona a vivência do amor, porque nós somos um bicho teimoso. Nós somos um bicho tinhoso que precisa repetir muitas vezes para a gente ir aprendendo. É que nem o Rudá, meu netinho. Eu preciso falar 200 vezes para ele colocar o carrinho no mesmo lugar, para não deixar esparramado no meio da sala, para o vovô não quebrar o dedo do pé, que nem já quebrou. Então, é assim que funciona. Então,
não tinha cooperação na minha família, colocaram uma meta para mim. Por que não tinha cooperação? Porque eu achava que eu fazia melhor do que eles, eu fazia. E eu, modéstia à parte, lavar a louça, lavo melhor que todo mundo. Olha, quando eu lavo louça, você lava melhor que eu? Eu vou te contar como é que eu lavo, Roberta. Primeiro eu faço uma separação. Então eu esvazio a pia e eu ponho os pratos rasos, todos empilhados, os pratos de sobremesa, os pratos fundos. Depois eu ponho os talheres, colher de um lado, faca de outro, garfo do outro. Eu fiquei tão feliz lá em Itaici, quando a gente terminava a refeição. Eu falei, elas são igual eu. Tinha lá todas as coisinhas para a gente arrumar direitinho assim. Aí depois eu começo a lavar. Na minha casa tem um escorredor, eu ia falar escorregador. Tem um escorredor de 2 andares. Então eu primeiro começo lavando os pratos fundos, lavo, aí eu enxago, aí coloco o prato com o bumbum virado para mim. Não pode colocar o prato virado para cá, você entendeu? Aí os rasos de sobremesa, aí deixo escorrer um pouquinho, eu lavo os copos, aí eu lavo os talheres, primeiro as facas, depois as colheres, aí as panelas, primeiro a grande, depois a média, depois a pequena. Aí quando eu olho para aquela pia e vejo tudo pronto, nossa, eu falo assim, espelho, espelho meu, existe alguém que lava a louça melhor do que eu? Você lava melhor que eu, Roberta? Não, tá vendo? Ganhei. Mas o que acontecia? Sabe quanto tempo eu levava para lavar uma louça de domingo? Com 4 filhos, 4 genros e noras e... começava 1h e terminava umas 4. Porque ainda também depois tinha que passar um pano no fogão, um pano na pia, o chão, passar, né? E aí quando eu ia para a sala, para eu sentar, para estar com eles, eles levantavam e iam embora, cada um para fazer uma coisa, e eu tinha perdido. Aí eu contei isso lá no Amor Exigente, disse, não, a sua meta agora é, depois que terminar a refeição, chame eles para lavar a louça. Eu vou fazer. Prato com panela, garfo com faca, tudo junto. Mas lavaram. E eu pude, depois do almoço, ficar junto ali com eles e fazer a refeição. Então é assim, viva o amor exigente. Larga a mão de ser turrão, de ser orgulhoso, de ser arrogante, de ser prepotente. Trabalha a sua espiritualidade na humildade e aceita o outro como o outro faz. Eu quero que arrume o quarto. Mas eu quero que arrume o quarto agora. Eu quero que arrume a cama que nem o papai. Sabe como é que eu arrumo cama? Nossa. Mas aí eu fiquei feliz um dia que eu descobri o que o Padre Haroldo, o bondoso e caridoso Padre Haroldo, fazia na comunidade terapêutica. Ele entrava no quarto dos meninos e a cama que estava aqui lá em Americana fala amarfanhada, é assim? Quando a cama estava amarfanhada, ou que tinha só um enrugadinho, o padre tirava o lençol do chão e jogava, que era para o menino aprender a fazer direitinho. Mas aí, lá na minha casa, eles começaram a arrumar a cama deles, ficou meio amarfanhado, tinha uns enrugadinhos, mas eu já não tinha que fazer. E aí, então, viva o amor exigente. Então, eu estou falando um pouquinho dessa minha experiência de família, de codependente, de papai. Mas o amor exigente também é vivenciado pelas outras ações. Então, eu queria chamar aqui uma ação de prevenção. Como que a prevenção, como que alguém que nunca teve problema instalado na sua casa, pôde vivenciar, aprender a viver bem este programa. Então a Bernadette vai falar para mim. Bem, eu comecei no Amor Exigente em 2001, conheci o programa pela primeira vez, mas eu acho que Deus me preparou antes, né? Não sou tão boa, tudo, mas eu acho que Ele me deu um gen ali do perfeccionismo, né? Que a gente que é dentista tem o toque, e isso é toque, não é perfeição. E eu sempre tive um olhar para a prevenção. Então, quando eu sofri uma tentativa de acidente, de assalto, a primeira coisa que eu quis fazer era fazer prevenção. Evitar que outras pessoas passassem por isso. E fui procurando, cair no amor exigente.
E nessa minha caminhada, eu e meu marido sempre trabalhamos com prevenção com as nossas meninas. E muita coisa deu certo, muita coisa a gente não vem com certificado, né? Quando a gente entra no Amor Exigente, que tudo vai dar certo, mas principalmente os nossos filhos, à medida que a gente vai fazendo prevenção com eles, e eles vão aprendendo, nós damos também uma coisa muito valiosa para eles, que é a autonomia, a capacidade de pensar por eles mesmos e fazer as escolhas deles. E isso é uma faca de dois gumes. À medida que você dá autonomia, eles vão ficando independentes de você. À medida que eles vão ficando independentes de você, você tem que respeitar o que você ensinou para eles, que é a independência. E hoje, minhas filhas já são adultas, uma já é casada e tem filho. Sou vó. E como é difícil aprender a ser vó. Não é essa maravilha que todo mundo fala. Ai, que delícia que é ser vó. Ser vó é você ver as coisas, olhar e falar, não vai dar certo. E pôr um zíper na boca. E depois, esparadrapo. E depois ainda pagar a língua porque deu certo. Deu certo. Eles fizeram escolhas que eles vão errar e também vai dar certo. Então eu vou contar uma experiência, uma história minha. Nasceu Francisco, chama Francisco. Nasceu Francisco no meio de uma Covid. Minha sogra morre num dia, nasce meu neto no outro. A minha sogra é enterrada no terceiro dia. E nós fomos a velório, fomos à maternidade, todo mundo com Covid, sai da maternidade, todo mundo com Covid. Eu não pude ter Covid, né? Porque foi todo mundo para minha casa. Então, eu com febre, com tudo, cuidando de todo mundo. E a minha filha chegou com um aparelhinho para o sono de Francisco. Eu olhava para aquele aparelho redondo lá. Escutaram já? Você faz o ruído branco? Ai, meu Senhor Jesus! Então chegou lá com o tal do ruído branco, que parece uma onda do mar muito alta. E ali coloca aquele ruído branco para a criança dormir. Eu olhava para aquilo lá e falava assim, gente, como essa criança vai dormir com esse barulho? E até hoje dorme com ruído. E eu não sei que horas que eles vão tirar o tal do ruído. A única coisa que eu falo é que ele dorme das 6:30 até as 5 horas da manhã. Está dando certo. A hora que vai dar errado, nós vamos tirar aquilo ali. Mas tudo bem. Outro momento. Criança não pode mais tomar papinha. Comer papinha. Acabou a papinha? Agora é só comida. E ali engasgava. Não é engasgo, é reflexo. Pai eterno. Daí agora ela veio reclamar para mim. Nossa, mãe, o Francisco com 1 ano e 4 meses já está com todos os dentes. Dá comida para ele. Dá comida para ele. Não deu papinha? Deu comida sólida. Estimulou. Agora ele cai, quebra dente, porque não sabe andar. Falei, está tudo errado? Então, algumas coisas dão certo, algumas coisas dão errado. Mas o que eu quero falar para vocês? Eu ensinei prevenção, dei autonomia, adquirir autonomia. Agora eu tenho que segurar o rojão. Agora eu tenho que segurar. E isso, quem me ensinou? Amor Exigente. A cada curso que eu faço, a cada grupo que eu faço, eu aprendo com as outras avós. A gente troca ideias. E é isso que Amor Exigente faz. Uma vivência atrás da outra. E nós vamos aprendendo a respeitar o que a gente planta. E dá certo. Podem acreditar. Prevenção com amor exigente. Antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam. Depois você manda o link do barulho do ruído branco, tá? Que é para ver se eu faço rodar dormir de noite. Mas não é só prevenção, nós temos o grupo de cônjuges com o amor exigente. Roberta, como que você, como cônjuge, vive o amor exigente? A Roberta é do grupo. Eu vou arrumar. Olha, eu tô aqui na frente porque ninguém diz não pro Luiz Fernando, né? Porque ele chegou antes e disse assim para mim, eu vou te chamar lá na frente, você fala, tá? Mas é tranquilo. E aí eu chego aqui, tô olhando todo mundo, exatamente porque ninguém diz não pro Luiz Fernando. Bom, eu cheguei no Amor Exigente, vão fazer 6 anos agora.
E eu cheguei por conta do meu ex-marido. E aí, nesse momento, todo mundo fala, então não deu certo, porque é ex-marido. E é exatamente por isso que deu certo. E é exatamente porque eu continuei. Bom, eu tinha 5 anos de casada quando descobri que ele fazia uso e abuso de cocaína. E a primeira coisa que eu me achei foi culpada por não ter percebido. Então, como é que eu estou casada e não percebi? Uma culpa enorme. A segunda foi... E agora, o que eu vou fazer? Porque minha mãe me ensinou, eu cresci, que quem usa droga é marginal. E agora eu fui casada com marginal, eu trouxe marginal para dentro de casa, está tudo errado. E aí me falaram assim, interna, porque se você internar vai dar tudo certo. Aí eu falei, vou internar, vai dar tudo certo, acabou. Aí me falaram, vai no amor exigente, porque já que você internou, você precisa ir lá. Falei, então vou chegar lá, eles vão me dizer, faça isso, resolveu o problema, acabou, tá tudo certo. Não, tudo errado. Eu cheguei no amor exigente, eu descobri que eu não respeitava. Eu cheguei no amor exigente, eu descobri que as raízes culturais que eu tinha e perseverava estavam todas equivocadas. Entre todos os princípios, eu descobri que eu estava equivocada e muito errada. E aí ele passou pela internação, nós saímos, nós tentamos, ficamos 2 anos, ele ficou 2 anos em sobriedade e ele escolheu desistir da sobriedade e voltar ao uso. E se eu não tivesse no amor exigente naquele dia, eu teria voltado a tudo que eu tinha de errado, a tudo que eu não sabia, a tudo que para mim era certo, né? Então, se eu não tivesse no amor exigente, o dia que ele recaiu, o dia que eu descobri que ele optou por voltar ao uso e abuso da substância, eu teria voltado também. Então, foi graças ao amor exigente que ele escolheu voltar e eu escolhi continuar. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos. Hoje eu uso o amor exigente para ela, na prevenção. E eu falo, obrigada a Deus, porque você me mandou por amor exigente por causa do meu ex-marido. E hoje eu posso descobrir que eu fui por mim e que eu posso fazer prevenção com ela com 15. Então, o amor exigente, ele me salvou, ele me fez entender. E quando meu marido escolheu voltar ao uso e abuso, eu tive o poder e a força de continuar em recuperação da minha codependência. E hoje eu faço prevenção com a Júlia, que tem 15. Então, só gratidão ao amor exigente. Obrigada. Agora sim, viva o amor exigente! E a sobriedade com o amor exigente? Cassiano, como que você vive o amor exigente na sua sobriedade? Sigilo. A programação do amor exigente. Boa tarde, pessoal. Eu quero ver todo mundo daqui de cima. Que plateia linda. Agora sim, boa tarde. Que alegria estar aqui, que surpresa, hein, Luiz Fernando? Você me põe em cada uma, hein? Pessoal, a sobriedade foi a única opção que restou na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque através do meu uso de drogas progressivo, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, tendo essa oportunidade, Luiz. Porém, é muito importante eu lembrar. Quem buscou a minha sobriedade depois permaneceu para a busca da própria sobriedade foi minha mãe e minha esposa. Eu não fazia boas escolhas, né? Foi muito tempo de uso de substâncias, por mais que não pareça, porque hoje eu vivo em sobriedade. Através da influência do comportamento da dona Rita e da Cecília, através dos nossos voluntários que mantêm aquele grupo funcionando lá do Morumbi, a minha mãe transformou os comportamentos dela, a minha esposa transformou os comportamentos delas, e as duas começaram a me influenciar. A influência na mudança do meu comportamento fez com que eu fosse um dia até o grupo de amor exigente e fosse recebido lá pelos voluntários do grupo de sobriedade do Amor Exigente Morumbi e do grupo de família que já recebiam a minha esposa, minha mãe. Elas frequentaram 8 reuniões e mudaram completamente o comportamento delas. O que o Amor Exigente fez para mim, Cassiano? Eu cheguei lá perdido. Eu não sabia o que eu tinha que fazer
para parar de usar drogas. Eu cheguei no Amor Exigente com uma tomada de atitude em parar de usar drogas, porque eu estava morrendo, com 3 dias limpo. Mas eu não sabia como eu ia continuar. Os princípios são o início de tudo. O Amor Exigente me mostrou os caminhos de uma nova maneira de viver. Como eu poderia agora me manter sóbrio, longe do uso de drogas? Frequentando todas as reuniões, às terças-feiras, às 20 horas, estudando a programação, participando de forma efetiva e me tornando um voluntário do grupo de sobriedade do Amor Exigente Morumbi. Eu penso que essa transformação em se tornar um voluntário me trouxe a responsabilidade de estar à frente do grupo e mantendo a minha recuperação em primeiro lugar. Eu nunca tive responsabilidade para nada. E o Amor Exigente me deu a oportunidade de ser responsável, de ser disciplinado, de ser dedicado e de se tornar um exemplo. Eu confesso que eu me tornei homem de verdade a partir do momento que eu comecei a parar de usar drogas no dia 17 de fevereiro de 2018 e dia 20 de fevereiro de 2018 eu entrava pela porta do grupo de sobriedade do Amor Exigente. E isso transformou a minha vida. Hoje eu sou um pai, que meus filhos me respeitam. Hoje eu tenho uma esposa que me respeita e me ama. Eu tenho um grupo maravilhoso no Morumbi que está do meu lado, me dá todo o apoio e nós nos apoiamos porque juntos somos mais fortes. E eu vivo em sobriedade há 5 anos, 6 meses e alguns dias, sem internação e sem recaídas. Mas como diz meu companheiro Antônio, nós estamos internados dentro do grupo de Amor Exigente. Nós nos dedicamos e através do estudo dos princípios, a gente tem um caminho a seguir. Gratidão, beijo no coração de todos vocês. É assim, se viver, funciona. Mas é difícil, né? Chega uma idade que dá uma memória difícil, né? Sobriedade, Amor Exigentinho é prevenção, já cônjuges, família. Ai, tá difícil lembrar. Que outra ação que eu sou. Olha, sempre é tempo. Pedir para Maria Ivanilda falar para a gente. Ela vai falar tudo de bom amanhã. Vocês precisam ficar aqui para assistir a fala dela. Vanilda, então, tem que dar o start hoje. Tem que dar o caminho da roça. Maria Ivanilda, por favor. Aí nós vamos acabar, viu? O mestre de cerimônia. Tá, desculpe. Tudo bem? Tem rádio relógio na sua casa? Na minha não. Na minha tem. Oi, gente. Gente querida, que bom estar aqui com vocês. Realmente, a minha palestra de Sempre é Tempo é amanhã. Aguardem, tá? Mas hoje o Luiz pediu que eu falasse como eu vivencio o Sempre é Tempo. Esse grupo apareceu na minha vida há 2 anos e alguns meses. Ele já existe há um tempo, né? Mas como que eu cheguei ao Sempre é Tempo? Eu estou envelhecendo. Eu participo do Amor Exigente, agora em junho fez 29 anos. Como família, como coordenadora de grupo. Só que em algum momento da minha vida, eu tive um neto que começou a usar drogas. Meu filho está em recuperação, mas o meu neto passou a fazer uso dela. Então, numa família que vivenciou o Amor Exigente, que vivencia, ter um neto que usa drogas me coloca num lugar completamente diferente. Eu não sou mais mãe, eu sou avó de um dependente químico. O que eu fiz, gente? Eu deixei de ser coordenadora, fui sentar no banco de participante e recomecei a aprender as coisas do Amor Exigente como avó. Eu confesso para vocês que não foi fácil, porque outro dia eu li uma coisa tão interessante que dizem, né,
que avós estragam os netos. Eu nunca quis um neto estragado. Nunca quis, não sei vocês que são avós. Então eu fui aprender novamente o que é vivenciar esse grupo de uma outra maneira. E aí, o que acontece? Me aparece o Sempre é Tempo para adultos maiores. Gente, lá a gente tem no Sempre é Tempo a gente tem um lema. Não é melhor idade, gente. Tira isso. Isso é propaganda. Isso é o que a mídia quer que a gente entenda, que aceite, para começar a vender pacote para melhor idade, de viagem, de cruzeiro, roupa. Melhor idade é eufemismo. É coisa que não existe. A gente pode ter a melhor idade em qualquer fase da nossa vida. Mas na velhice não é. Dói tudo. Começam a aparecer as incapacidades físicas, os esquecimentos, né, Luiz? Né? E aí a gente tem uma ação do amor exigente que se volta para isso. Vamos agarrar essa. Ficou para o fim. O Sempre é Tempo ficou para o fim. Lógico, né? A gente fecha com uma chave de ouro todas as ações. Então, é dessa maneira que eu vivencio o Sempre é Tempo. E convido a vocês, porque eu vejo daqui, Luiz, um monte de cabecinha grisalha, tá? Convido vocês, participem. Nós temos grupos online, às quartas-feiras, às 15 horas. Vale a pena. A gente tem cada reunião tão bacana. Vocês não fazem ideia do que esse pessoal é capaz de fazer. Que dia mesmo que é? Como é que é? Quarta-feira, 15 horas, tá? Funciona, dá certo. Se eu viver o programa. Então, aí, exemplos bonitos de quem viveu o programa, que funcionou e deu certo. E aí a gente pode, então, dizer: estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente esqueceu-se da dor pra ver a banda passar. Vai. Ele já ganhou presente, né? Mas a Dani. Nós vamos chamar a Dani para dar o presente, a lembrancinha para o Luiz Fernando, nosso presidente.